Bom dia, queridas mulheres! Gente, domingo, tô aqui me preparando para ir treinar, né? Eu tô gostando muito de trazer esses vídeos em formato de bate-papo aqui com vocês, sem nada muito produzido, que eu acho que a vida real é isso, é prática, é dia a dia, enfim. E no vídeo do domingo passado, eu falei um pouco sobre a minha rotina, como é a minha rotina durante a semana, os domingos, as segundas-feiras, durante a semana. E aí veio um comentário de uma seguidora que ela falou assim: nossa, você bem que poderia ensinar essa parte comercial, essa parte de gestão de tempo. Às vezes eu tenho que atender no meu dia de folga e tal. Hoje eu vou falar um pouquinho como que foi essa minha transição de ter tempo para mim dentro do meu trabalho, né? Não é tão simples assim, porém não é impossível, tá? Primeira coisa, quando eu iniciei, eu tinha, assim, muita pressa para as coisas darem certo. Muita mesmo, até porque eu trabalhei durante 7 anos num plano de saúde. E assim, quando eu iniciei na área de sobrancelhas, eu já tinha mais ou menos uns 5 anos dentro, né, desse plano de saúde, que na verdade, gente, era um call center, tá? Então eu trabalhei como telemarketing durante 7 anos, respondendo reclamação de plano de saúde, saque, agendamento e a parte de trâmites de remoção, de internação, enfim, era um caos, era um trabalho muito desgastante. Eu tava numa fase assim, tipo, depressiva mesmo, tava bem difícil, e acabou que a área da beleza me deu me salvou, né, na verdade, né, me deu uma salvada, ela me salvou. E aí, nesse meio tempo, óbvio, eu trabalhava muito, né, porque teve um período que eu trabalhava das 6h45 da manhã até 1h da tarde, e aí, depois desse horário, né, eu trabalhava no call center esse horário. Depois desse horário, eu atendia as meninas lá do call center, que eu fazia a sobrancelha delas lá, que tinha muitas mulheres, né, então eu fazia a sobrancelha delas lá. Depois eu almoçava, ia pra minha casa e ainda atendia o pessoal da rua, atendia a domicílio no meu bairro e tinha que cuidar da minha casa, porque eu ainda, na época, eu era casada, né. Então, assim, nesse período, só nessa rotina aí, foi 1 ano. Fora as outras coisas, faculdade que eu fiz, cursos que eu fiz, enfim. Minha rotina sempre foi muito intensa, eu sempre gostei de fazer muita coisa. Então, nessa rotina foi 1 ano. Depois, eu fui pro plantão da noite nesse trabalho que eu estava. Então, eu trabalhava 12 por 36 dias sim, dia não. Então, por exemplo, se eu saía às 7 horas da manhã do plantão, 8 horas eu tinha cliente na minha casa, ou 9. Aí eu atendia das 9 até meio-dia, 1 hora no máximo, morrendo de sono. Aí dormia um pouquinho no período da tarde, levantava, fazia algumas coisas em casa. Às vezes não fazia, tá, gente? Porque não dava pra eu conciliar muita coisa. E aí eu ia atender período da tarde e noite. Tipo, a partir das 5 da tarde eu já tava atendendo e eu atendia, tipo, até tarde. E isso, gente, não importava se era segunda, se era domingo, se era quarta. Porém, eu estava num processo de construção do meu estúdio, da minha carreira ali, né? Foi o primeiro e o segundo ano que foram, assim, os mais intensos, porque eu tinha que fazer esse sacrifício, até porque eu estava num processo de transição. Eu falava assim, quando eu ganhar o mesmo salário ou até mais do que eu ganho na empresa que eu trabalho, eu vou sair. Eu acabei conseguindo isso, né, porque na época eu já fazia maquiagem, micropigmentação, design de sobrancelhas, porém eu ficava com medo de pedir as contas, né, gente, porque era tipo assim, não é uma coisa certa. Só que aí, sabe quando você realmente, chega, acabou, passei por uns problemas lá de pressão psicológica dentro do trabalho, abuso moral, né, assédio moral, no caso, então foi assim, a deixa pra realmente falar, não, chega, agora acabou, eu vou ter que tomar coragem e só vou. Deu medo, tá? Na verdade, tô lembrando aqui por que eu pedi as contas. Além disso, teve também uma questão que eu não sei se você sabe. Quando eu estava trabalhando nessa empresa e trabalhando também pra mim fora, eu resolvi abrir um MEI de maquiadora. E o que acontece? Quando você abre o MEI, eu não sei se ainda é assim, tá? Mas na época era. Se você abrir o MEI e você for CLT, quando você é desligado, você não tem direito a seguro-desemprego e alguma coisa do fundo de garantia. Pesquisem, não sou especialista nisso, mas na época eu fiz um curso de gestão de salão de beleza e a professora do Senac me falou isso. Aí eu fiquei,
eu tô aqui me segurando nessa empresa para não pedir as contas, para eles me mandarem embora, talvez para eu pegar um fundo de garantia, para eu pegar uma rescisão, e eu não vou ter essa rescisão. Não, acabou. Aí esperei mais 1 a 2 semanas, aí aconteceu umas coisas lá no trabalho, e falei, não, chega, né? Acabou. E isso eu já tinha 7 anos de empresa, eu pedi desligamento e saí sem nada, gente. Realmente saí sem nada, até porque na época eu tinha pego o empréstimo em folha de pagamento, acho que era pra fazer algum curso, eu nem lembro pra que era aquele empréstimo. E assim, uma parte da minha rescisão ficou lá pro banco, né? E foi dessa forma que eu migrei, né, de CLT para empreender. E já faz 6 anos que eu trabalho exclusivamente aí dentro do regime de autônoma, né, de MEI ou ME agora. E deixa eu falar pra vocês, não achem que vocês vão trabalhar menos, porque vocês não vão trabalhar menos. Porém, se vocês trabalharem de forma inteligente, vocês terão uma rotina mais saudável. Vocês vão pensar em trabalho todos os dias, porém, você vai ter momentos de lazer, momentos de autocuidado, momentos onde você tem a sua liberdade de tempo de escolher, tal data eu vou viajar, tal data eu vou fazer isso, não vou abrir a minha agenda nessa data. É possível fazer isso com a organização. Eu nunca trabalhei para ninguém dentro da área da beleza, até mês retrasado, em junho, que eu resolvi ingressar aí num espaço e tentar. Falar, quero conhecer como é que funciona dentro de um espaço, enfim. Por questão estratégica mesmo, eu queria saber, conhecer um pouco mais sobre negócios de franquias. E também eu esperei que tivesse um retorno financeiro legal. Poderia até ter, gente, porém é algo muito exaustivo você trabalhar em horários, assim, absurdamente longos, em pé e sob pressão de vendas, né? Não que eu não goste de vendas, eu adoro vendas, só que o formato de vendas de um espaço de franquia é muito diferente de um formato de vendas de um espaço seu, né? A pressão é muito maior, então eu não me adaptei trabalhando para outras pessoas e provavelmente eu não me adapte mais, né? Não tem como. Então, assim, essas foram as minhas 2 experiências de trabalho, nesse espaço e no call center. O restante da minha trajetória foi sempre trabalhando pra mim, sempre vendendo alguma coisa, sempre fazendo algum serviço. Eu troquei algumas vezes de áreas, por exemplo, já fui maquiadora durante 5 anos, nesse meio tempo fazia sobrancelha também. Aí veio a pandemia, eu falei, não quero mais ser maquiadora, porque eu estava desgastada emocionalmente também, por conta da rotina de ter que ficar fazendo vídeos toda hora, e se maquiando bastante, né? E também porque eu não gostava muito da rotina, por exemplo, eu tinha que atender noivas. Noivas te demanda finais de semana, te demanda, por exemplo, acordar de madrugada para atender elas para civil, inclusive, eu moro aqui do lado do cartório, então eu vejo aqui elas madrugando, 8 horas da manhã no sábado, ou então, tipo, durante a semana, né? Então, pra mim, não tava rolando mais maquiagem. E aí eu realmente resolvi focar exclusivamente em sobrancelhas, e isso é desde 2020, desde a pandemia de 2020, mais ou menos, por volta de setembro. Aí depois que eu consegui sair desse emprego, aí que veio a questão, disciplina para eu fazer as coisas que eu tinha que fazer, gente. Porque assim, quando você tem o seu tempo contadinho, você precisa fazer as coisas, senão você sabe que não vai dar. Mas quando você tem aquela liberdade de tempo, depois eu faço. Aí que o negócio era complicado, né? Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que você trabalhe só, que você faça a sua agenda, que você tenha o seu negócio, isso não quer dizer que você vai trabalhar menos e não quer dizer que você não tenha que ter disciplina para fazer as suas coisas, né? Como eu falei aqui no vídeo anterior, de segunda-feira eu tenho que entrar em contato com o cliente, eu tenho que fazer gestão comercial, mandar mensagem no WhatsApp. Agora eu comecei com o tráfego pago no meu negócio, então por enquanto ainda sou eu que respondo, né? Que eu ainda tô automatizando as mensagens, pensando como é que vai ser a resposta padrão, então não tem como eu delegar isso para outra pessoa até eu fazer dar certo. Então ainda tenho que me preocupar com essa parte. Se eu não tenho organização, se eu não tenho disciplina para acordar às 5 horas da manhã, ir lá treinar e me recarregar de energia para fazer as coisas que eu tenho que fazer, não tem quem faça por mim. Então, quando você começar o seu negócio, entenda, você não vai mais se tratar como CLT, você não vai mais ter cabeça de funcionário.
Hoje eu vou pegar um atestado, vou doar sangue porque eu vou pegar um atestado. Vai lá, você não vai receber nada. Se você ficar doente, realmente você não vai receber, você vai ter que cancelar sua agenda. Provavelmente a cliente compreenda ou não, depende do caso. E aí você simplesmente vai ter que se virar nos 30. Então, antes de fazer essa escolha de realmente querer ser empreendedor, reflita consigo mesma. Eu vou ter disciplina para fazer o que eu tenho que fazer? Eu vou desistir já no primeiro não? Eu vou desistir, não tá dando certo porque minha técnica não tá boa, não tá vindo cliente, você vai desistir? Ou você vai procurar buscar evoluir? Porque assim, se está dando certo o negócio de outras pessoas, do mesmo ramo que o seu, por que o seu não estaria dando certo? Certo? Era assim que eu pensava. Tinha momentos que eu queria desistir, porém é uma coisa assim muito interna, que não me deixava desistir. Até eu chegar onde eu tô, e eu sei, gente, que, olha, a história do Olhar dos Desejos, do método Odds, ela tá começando, porque realmente esse método, né, a minha marca, ela nasceu tem 2 anos, mais ou menos, não tem muito tempo. Eu já trabalho com sobrancelha há 8 anos, mas o método Odds, o Olhar dos Desejos, tem 2 anos e ele tá engatinhando ainda. Inclusive, o registro de marca saiu essa semana, é uma marca oficial. E assim, não dá pra desistir de uma história, né? Porém, vai ter gente que vai falar, não, isso não é pra mim, né? Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, vale a pena. Vale muito a pena, né? Hoje eu estou colhendo alguns frutos, tem muito mais pra eu colher, tem muita coisa ainda pra eu fazer. Tem muito mais a melhorar, e assim, uma escadinha. Sabe quando você vê lá o processo acontecendo e você vê o final? Eu vejo esse final, né? É muito legal. Então, o que eu vim falar pra vocês nesse vídeo hoje? Disciplina é super importante, tá? Nessa área. Não achem que é porque é só fazer sobrancelhas que vai ser simples. A parte mais difícil é a parte comercial, a parte de captação de clientes. Eu estou para fazer uma mentoria relacionada a isso, tá? Não é algo que dá para trazer em um vídeo só. É muita coisa por trás dos bastidores, né? De um negócio de beleza. É muita coisa, gente. Assim, se eu for falar em um vídeo só, vai dar muitas horas, né? Estou trazendo algumas dicas para vocês entenderem e levarem a sério o negócio de vocês. Levem a sério, porque isso pode realmente mudar a vida de vocês. Eu não tô falando da boca para fora. Muitas pessoas não me conhecem aqui, mas eu saí de uma comunidade. Quando eu comecei a fazer sobrancelha, eu trabalhava em telemarketing. Quando eu entrei nesse telemarketing, eu ganhava R$500 por mês, tá? Depois eu fui efetivada, fiquei mais alguns anos, fiz faculdade lá. E eu morava numa comunidade, um lugar que eu não gostava de morar, que não era legal pra mim. E aí depois disso eu consegui vir para o centro da minha cidade, consegui abrir a minha salinha, pagar o meu aluguel, pagar as minhas contas, consegui viajar, consegui morar em um apartamento que eu gostasse, que eu quisesse morar, sabe? Gente, não é fácil, porém é totalmente possível. Eu não queria que vocês desistissem no primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo que vocês vão enfrentar é o obstáculo da técnica. Que vocês vão falar, nossa, isso é muito difícil, eu não gosto de fazer, eu não gosto de fazer. Mas a gente só não gosta de fazer o que a gente não tem técnica, o que a gente não tem domínio. A partir do momento que você fica boa, você fala, nossa, esse daqui eu faço com o pé nas costas. E hoje eu realmente faço com o pé nas costas uma sobrancelha. Tipo, 15 minutos, um design, meia hora, uma rena e olha lá. É muito rápido. E aí, por que eu falo isso? Porque teve uma época que eu quis desistir. Que eu quis desistir da micropigmentação também. Por quê? Porque era muito difícil, gente. Eu não tava gostando dos resultados. Foi quando eu fui pra Shadow e hoje eu amo a técnica sombreada, né? Então, a gente só não gosta do que a gente não tem domínio. Então, o primeiro obstáculo era a técnica. Depois, o meu segundo obstáculo foi saber fazer a gestão do meu tempo. Que era ter rotina. Tenham rotina. Não vão nessa, tipo, de o cliente me chamou, eu tenho que ir agora atender. Tenham a sua rotina. Por quê? Se você não tem tempo de treinar, se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, você não vai estar 100% para fazer seus atendimentos. Principalmente mentalmente e principalmente fisicamente. Segundo, você não vai ter tempo de criar estratégias para crescimento do seu negócio. Você não vai ter tempo de estudar para crescer. Você vai ficar estagnada fazendo coisas da década passada, que é o que eu mais vejo profissionais assim que pararam no tempo, que não acompanham a evolução do mercado, que não estudam, que não pesquisam, que não se aprimoram,
né? Então, quando você foca sua agenda totalmente só na parte operacional, a parte de marketing, a parte comercial, a parte financeira e a parte essas 3 partes ficam para trás. E uma empresa, ela tem 4 partes, que é a operacional, que é a comercial, que é a de marketing e a financeira. Você, como empreendedora que está começando agora sozinha, você precisa dar conta dessas 4 partes, porém, você precisa ter uma rotina definida, ter aí uma disciplina e colocar ali, estipular um horário na sua agenda. Ah, Nayara, mas eu fechar minha agenda, eu preciso pagar minhas contas. Eu sei, gente, é difícil mesmo, né? Porém, o que você pode pensar nessa questão? Como é que eu faço para eu ganhar mais, trabalhar menos, né? E ser mais efetiva no meu trabalho? Porque às vezes você tá trabalhando muito porque você tá cobrando barato. É um exemplo, tá? Quando eu comecei, gente, chegava dezembro, eu fazia, sei lá, sobrancelha das 8 da manhã até 10 horas da noite. E cobrava acho que R$40 numa rena, ou era até um pouco menos. Isso no primeiro, segundo ano, depois eu fui aumentando. E, meu, era muito desgastante, minhas costas doíam. Olha, foi um terror. Aí, depois que eu fui evoluindo, que eu fui mudando a minha imagem, a minha autoimagem de mim mesma também, porque a questão de você não conseguir cobrar um valor a mais do seu trabalho é porque você não acha que merece. E se você não acha que merece, é hora de trabalhar essa sua autoimagem, né? Então, depois que eu trabalhei a minha autoimagem, eu falei, não, eu mereço ganhar mais pelo que eu entrego, porque eu entrego valor, eu entrego qualidade, eu entrego o meu tempo aqui, eu entrego a minha disposição, eu poderia estar fazendo outras coisas, e eu tô aqui cuidando dessa mulher que precisa de mim. E aí foi quando eu aumentei os meus valores que a minha agenda reduziu, porque o que acontece? Conforme você vai aumentando os seus valores, as clientes, elas vão, como eu posso te dizer? Elas somem. Então, tenha uma ciência que quando você aumentar o seu valor, você já precisa pensar na estratégia para alcançar um público que vai pagar aquilo que você está pedindo. Ou então você já começar a trabalhar esse público. Por quê? O valor realmente, ele define o seu público. Se você está cobrando muito barato, o que acontece? O público que você vai atrair é um público que só quer pichinchar, que só quer pedir desconto. Se você já cobra um valor mediano ou maior, o seu público melhora, gente. Isso é sério. Tanto que hoje eu falo, minhas clientes são maravilhosas, eu não tenho do que reclamar, elas marcam, elas vêm, se tem algum imprevisto, elas me avisam, elas me respeitam, né? E se não respeita também, não tem espaço para essas daí, porque eu simplesmente não atendo. Então, assim, se colocar um valor maior, te reduz essa necessidade de ficar tanto tempo atendendo. Você precisa ter vida, porque senão o seu negócio não vai andar, você vai desistir, você vai falar, isso é muito difícil, não vale a pena, e não é assim. Grandes empresários não ficam a todo tempo na parte operacional, muito pelo contrário, eles dividem a demanda, né, eles delegam. Então, esse é o meu desafio hoje, tá? Esses obstáculos são os mais difíceis, mas depois que você ultrapassa esse obstáculo, você se sente realizada na sua profissão, mesmo você não estando ainda no patamar que você quer, até porque você vai chegar nesse patamar, que foi o que aconteceu comigo. Eu conquistei o meu estúdio próprio, né, e tal. Depois eu mudei para um outro de terceiros, mas assim, a gente sempre quer mais, sempre quer mais. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Não parem no obstáculo da técnica, no obstáculo da gestão de tempo e no obstáculo da não valorização. Se você não se valoriza, se você cobra muito barato, você não vai conseguir expandir o seu negócio, tá? Enfim, tenham um ótimo domingo. Aproveitem o dia de vocês para descansar, para pensar ali em como o seu negócio vai se desenvolver de uma forma saudável. E eu espero você aqui no próximo domingo com mais dicas de como ser uma designer de sobrancelhas de sucesso.